Olá, educando! Tudo certo com você? Espero que sim. Matemática Financeira 1 com o conteúdo juros compostos. A gente vai ver hoje então essa ideia. Então a gente já viu então arredondar números, a gente já viu a questão de porcentagem, juros simples e agora então juros compostos para vocês. Tranquilo? Professor, eu sou o professor e educador Paulo Elias. Vamos lá, vamos ver o que acontece então nessa aula. Vamos trabalhar um pouquinho com os juros compostos. Então, para a gente ter uma ideia do que se trata, vamos lá. A questão, primeira situação é juros compostos, né? Em vendas a prazo, empréstimos e aplicações, o sistema mais usado é o de juros compostos. Tranquilo? Em que os juros são calculados sempre sobre cada novo montante. Cada novo montante, cada mês vai alterando o montante. Juros simples não é assim, certo? Sempre o juros simples é sempre um novo montante. Quer dizer, o montante, né, sempre fica naquele mesmo item inicial. Juros compostos, sempre todo mês vai alterando o valor. Tranquilo? Lembrando então que a soma dos juros produzidos no período com a quantia aplicada. Então, e o novo montante. O que é esse novo montante? Seria a soma dos juros produzidos, certo? No período com a quantidade aplicada. Essa modalidade de juros também é conhecida como juros sobre juros. Olha só que interessante, né? Então, olha só. Um pensamento, né? Um pensador, né? Olha só que interessante. Os juros compostos é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza, né? Quem falou isso? Olha só quem falou isso, né? O nosso amigo aqui, né? Olha lá, Albert Einstein. Ele é o cara, né? Vamos lá. Então, juros simples versus juros compostos. Então verifica o seguinte. Juros simples, o que ele nos diz, né? Apesar o capital inicial rende juros, o juros é proporcional à taxa e o tempo, certo? Essa é a ideia de juros simples. Juros compostos, o juro produzido em um período será acrescentado ao capital seguinte, ou seja, juros gera novos juros. Então é o seguinte, eu tenho aqui, se eu tenho um capital de R$100, os juros vai dar ali R$10 e vai ficar isso até o final. Aqui não, e vai acrescentando sempre a mais, sempre a mais. Juros sobre juros. Tranquilo? Vamos lá. Os juros é sempre mais vantajoso? Compostos? Claro que sim, né? Vamos lá. Então a nossa conta principal é essa aqui, ó. Então a nossa conta é a nossa fórmula, né? Do nosso juros compostos que corresponde ao montante igual ao capital, que vai multiplicar por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então essa aqui é a nossa fórmula principal. Vai ter outras? Claro que sim, né? Lembrando aqui que é capital mais juros, mas eu tenho essa fórmula aqui para descobrir os juros também. Tá? Que é o montante menos capital. Essa fórmula também vai te ajudar os juros. Lembrando que se olhar no anterior, ele não tem os juros aqui embutido. Então, para descobrir os juros, eu te dou essa fórmula aqui. Tranquilo? Vamos lá. E daí começamos já com a primeira atividade. Ele é simples e rápido para a gente compreender. Então, vamos lá? Então, atividade 1. Uma mesma quantia aplicada a uma mesma taxa de juros mensal, depois de 2 meses, renderá juros maiores em qual modalidade? Juros simples ou juros compostos? Vejam só, nessa questão ele fala que, ou seja, se você não entendeu, não vai entender nada, tranquilo? Se você não entendeu, então assim, ó, se você leu, não entendeu, é normal, tranquilo, pessoal? É normal. Se você leu, não entendeu, é normal, que essa questão aqui é meio confusa. Então vamos ler de volta. Uma mesma quantia aplicada a uma mesma taxa de juros mensal. Ou seja, ele não está te dando nem o capital e também não está te dando o quê? A taxa. Ele só vai te dar o quê? Só o tempo.
certo? Então, ou seja, eu vou, nessa questão que está trazendo para vocês, ela te dá a oportunidade de você criar o teu capital que você quer aplicar e a sua taxa também, certo? Então vamos aplicar. Então vamos lá. Só que ele pede o seguinte, que é as duas modalidades, uma que a gente já aprendeu e que estamos aprendendo agora, que é o juros simples que a gente já aprendeu, né? Olha aqui, ó. Ele pede os juros simples e também pede os juros compostos. Então, e pergunta por quê, né? Qual que é a mais vantajosa? Gerar mais juros, os simples ou compostos? E por quê? Certo? Então vamos lá. Então eu coloquei em duas tabelas aqui, duas ideias interessantes. Uma em referente a juros. Opa! Passou reto. Deixa eu ver aqui. E passou a ideia de juros simples e uma de juros compostos. Só um pouquinho, pessoal, que eu acho que deu um problema técnico aqui na nossa brincadeira aqui. Certo? Então vamos lá. Juros simples. Lembrando que eu tenho aqui as informações, certo? Então, ó, eu tenho capital. Quer dizer, eu não tenho capital. Não tenho tempo. Não tenho taxa. Eu tenho tempo e eu quero descobrir o quê? Qual que é o mais vantajoso, certo? Então, eu quero saber qual que é os juros das duas questões, certo? Os juros das duas questões. Mas, né, vamos lá, juros simples aqui. Capital eu tenho? Aqui também não tenho capital, não tenho a taxa e não tenho tempo. E eu quero saber os juros, certo? Então vamos lá. O tempo e fala que é 2 meses, certo? E fala que é 2 meses o tempo. O capital, eu vou simular um capital de R$1.000 e vou simular uma taxa de 5% ao mês, para não complicar a nossa vida, ao mês, certo? Aqui a mesma coisa, vou colocar um capital de R$1.000 com uma taxa também de 5% ao mês, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, não ficou legal esse aqui, certo? 5% ao mês, certo? E o tempo, como nós já temos, 2 meses. Vamos fazer a nossa conta básica, que você já conhece, né? Então você já conhece qual é a nossa conta básica de juros simples, que é juros igual capital vezes a nossa taxa vezes o tempo, certo? Juros vai ser capital de R$1.000 que eu coloquei para vocês, a taxa 0,05 multiplicado pelo tempo, que é 2 meses. Eu calculando aqui o nosso juros, se você colocar na sua calculadora, ele vai dar um valor de R$100, certo? Então nossos juros tem os R$100 aqui. Agora eu vou fazer a nossa conta nos juros compostos, que a gente aprendeu agora há pouco a nossa fórmula. Então, vamos lá. Vamos lá. Montante igual o quê? Capital multiplicado, ó, abrir parênteses, né? 1 mais 0. Opa, deu um branco aqui em mim agora, galera. Fiz uma coisa errada aqui, deixa eu apagar. Eu sei que é 1, mas tem uma coisa que tem que fazer antes, é a fórmula, né? Então, ó, montante de capital multiplicado pelo 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? Então vamos lá, montante capital de R$1.000 multiplicado por 1 mais o que? A taxa 0,05 elevado ao tempo, que é 2 elevado ao tempo. Olha só que interessante. Montante igual a 1.000 multiplicado por 1,05 elevado ao quadrado. Montante, você fazendo as suas contas, lembrando que você tem que fazer primeiro o que? Resolver o que está dentro dos parênteses, que eu já resolvi, e fazer a potência também. Fazendo a potência, tu vai multiplicar os dois, e multiplicando os dois, tu vai ter um valor de
R$1.102,50. Acabou aqui? Não, porque eu quero saber qual é o valor de juros, que eu tenho que saber qual é o mais vantajoso. Como é que eu vou fazer o valor de juros? Agora é que vem aquela fórmula que eu passei para vocês anteriormente, que é juros igual montante menos o quê? Capital. Passei para vocês agora há pouco ali essa fórmula. Então, ó, eu vou ter um juros que é igual montante, deu quanto? 1.102,50 menos capital, que é 1.000. Você ir calculando rapidinho vai dar quanto? R$ 102,50. Certo? Então você vai analisar qual que é o mais vantajoso. O juros simples e os juros compostos. Nesse caso, né, o mais vantajoso é os juros compostos, que deu R$ 102,50. Certo? Então a conta é simples. Tem que ter uma calculadora? Com certeza. Tá? Então, esse é o nosso exemplo que eu dou para vocês sobre os juros compostos. E lembrando um pouquinho também os juros simples. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, estamos aí, certo? E valeu!